E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, mais um desenrolar daquele capítulo da novela dos mísseis balísticos que caíram aqui no Japão, da China. Tá? Só que existem certas informações que precisam ser tomadas, cuidado na hora de interpretar essa situação, tá? Porque é aquela velha história. Cuidado com o que te vendem, tá? Que estão te vendendo. Então eu vou trazer para você aqui, para você ter uma certa noção do que está acontecendo e como está a situação para o lado de cá, né? Para como está caminhando isso. O presidente chinês Xi Jinping decidiu permitir que mísseis balísticos lançados pelos militares durante os recentes exercícios de larga escala perto de Taiwan caíssem na zona econômica exclusiva do Japão para impedir a interferência de Tóquio em qualquer contingência através do estreito, segundo fontes próximas ao assunto. Aí nesse ponto aqui, tem que se tomar cuidado, tá? Porque é aquela velha história, segundo fontes próximas ao assunto, mas fontes próximas da onde? Tá? Se é fontes próximas do governo chinês, fontes próximas dos americanos, no caso assim, aquela velha espionagem, etc, assim, a velha CIA e etc. Então não vou defender nenhum lado, nem outro. Por que eu vou falar esse tipo de coisa? Porque existem certas informações que não podem ser vazadas. Porque se vazou do governo chinês, esse tipo de informação, se descobrirem, matam o cara. Por que esse tipo de coisa? São informações que deterioram ainda mais as relações dos países. Principalmente que a China já soltou uma nota falando que ela quer paz com o Japão. Só que paz através da força é muita hipocrisia. Então existe, como é que se fala? Certas situações que é meio complicado. Tá? Igual você soltar uma matéria a nível mundial, tá? Que acusando o presidente chinês de ter permitido ou ter autorizado, ou ele mesmo ter mandar mísseis no mar do Japão, juntamente com aquela resposta que a China deu para o Japão, né? Tipo assim, estamos tocando foda-se para você, nós não reconhecemos sua zona econômica exclusiva. Postei no canal a resposta da China. A grosso modo foi isso. Então é complicado vazar esse tipo de informação. É complicado. Se eu fosse político, se eu visse um negócio desse, não ia dar bom. Como é que fala assim? Se eu fosse o primeiro-ministro de um país e visse um negócio desse, eu falasse, esse filho de uma égua está querendo comprar briga, então nós vamos brigar. Não ia dar legal. Por isso que eu falo assim, eu não sirvo para política. E se for do lado americano, tá jogando lenha na fogueira. Tá? Por isso que tem que se tomar cuidado com certas informações que estão querendo te vender. Em cima desse tipo de coisa aqui, você tem dois tipos de interpretação. Então tem que tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado. Então tome cuidado com o que te vendem. Tá? Para você não comprar gato por lebre ou não comprar uma situação que você saia no prejuízo e o outro fique bonito. Tá? Xi, que chefia a Comissão Militar Central, o mais alto órgão da tomada de decisões das Forças Armadas do país, abandonou um plano para evitar a realização de exercícios na semana passada em águas que sobrepõem a zona econômica do Japão, para tornar o treinamento em 6 áreas que cercam Taiwan mais orientado para o combate, disseram as fontes. É aquilo também que eu já havia explicado antes. A China, ela estava tomando certas atitudes, certas situações, pelo que eu vi, que eram o quê? E você vê que quando eu fiz essa previsão, foi antes do ministro lá de Taiwan falar que a China estava se preparando para a invasão. Você vê que eu já havia feito essa previsão antes. Que da forma que estava sendo feito, a China estava o quê? Movimentando suas tropas, mas estava colhendo informações já. Porque eles estavam mandando drones. Mandar drones à toa não é. Principalmente numa época que está tudo subindo, combustível está sumindo e etc. Né? Ter gastos assim, você não pode se dar o luxo de ficar tendo certos gastos. Você vê que mandar um míssil balístico não é, não é barato. Ficar gastando combustível de aviões e navios não sai barato. Então tem que ter um plano por trás, precisa ter. Então eles estavam fazendo o quê? Colhendo informações. Você vê que nos últimos tempos, dependendo da forma que a tropa chinesa se movimentava, a tropa de Taiwan também se movimentava. E nisso eles estavam colhendo informações. Isso era fato. Tá? Então já dá para você ter ideia que aquilo ali
Pode ser uma preparação? Sim. Tá? Não dá para descartar esse tipo de coisa. Os exercícios em larga escala começaram em 4 de agosto como parte da resposta feroz da China à visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, no início da semana passada, à ilha governada que Pequim vê como uma província renegada a ser reunificada ao continente, né, no caso, à força se necessário. Isso aí a China já deixou isso bem claro. Na última matéria também deixei bem claro isso, em questão do livro branco chinês. Quem não assistiu aquela matéria, sugiro que assista, porque ali tem certas informações que foi trago que meio que impediam a China de invadir Taiwan ali, por uma série de fatores. Agora esses fatores não existem mais. Tá? Então quem quiser um pouco mais de informação, sugiro que dê assistida naquele vídeo. 5 dos 11 mísseis balísticos chineses lançados naquele dia caíram na zona econômica do Japão, provocando um protesto do primeiro-ministro Fumio Kishida. Com relação às áreas de exercício, os militares apresentaram a Xi 2 planos. Um cobrindo a zona econômica do Japão ao sul de uma remota ilha da província de Okinawa e outro evitando as águas para não prejudicar as relações bilaterais antes do aniversário de 50 anos da normalização dos laços diplomáticos no final de setembro, disseram as fontes. Então, quem acompanha o canal que deve se lembrar, é que eu havia falado que o pessoal de Okinawa estava tudo alvoroçado, porque caiu mísseis lá. Tá? E aquela velha história de Taiwan também, que Taiwan ela tinha a opção de falar para Pelosi, não vem aqui, da mesma forma que a Coreia do Sul fez esse tipo de opção. Mas você vê que a Taiwan deixou o pau rolar também. E você vê que aqui nessa parte, você vê que a China tinha duas opções, de mandar no mar do Japão e não mandar. Então você vê que sempre existem opções. É aquela velha história. Quem fala assim, eu não tenho opção, estou no buraco, não sei o quê. É aquela velha história. Procure olhar para frente. Se você olha para o chão, você só vai ver chão. Se você olhar para frente, você pode enxergar uma série de possibilidades. Como sempre existem, como sempre dou exemplos aqui no canal. Uma das fontes disse que Xi adotou o plano que cobre a zona exclusiva econômica do Japão para alertar o governo Kishida contra o fortalecimento do envolvimento de Tóquio no Estreito de Taiwan, reforçando sua aliança de segurança com os Estados Unidos. Xi também preferiu que os exercícios fossem realizados nas águas sobrepostas à zona econômica exclusiva do Japão, pois o bloqueio militar das áreas marítimas perto das ilhas Nansei, uma cadeia que inclui Okinawa e se estende a sudoeste de Kyushu em direção a Taiwan, seria inevitável caso uma operação real para assumir o controle da ilha, disseram as fontes. Isso é fato, tanto que eu já havia explicado esse problema, tá, aqui no canal. Que se houvesse uma suposta combate ali, o Japão sofreria um bloqueio nessa parte, pelo ar e pelo mar. Então os Estados Unidos e o Japão teriam que ter uma resposta para isso, senão eles ficariam bloqueados. Então nada entra e nada sai do Japão. Então você vê que eles mesmos já estão visando esse tipo de coisa, a China está visando esse tipo de coisa, já mostrando ali que eles têm poderio para bloquear o mar, mandando mísseis. Então é aquela velha história. E aí? Como é que vai ficar o Japão se caso estoure alguma coisa? Vai dar ruim. Isso de um lado do Japão. Tá? Se a Rússia supostamente intervir, ela vai intervir do outro lado. Aí nada entra, nem por um lado nem pelo outro. O Japão vai ficar bloqueado. Tá? Dos dois lados. E se os Estados Unidos não mandar ajuda, esse mar vai ficar bloqueado. Tá? E com esse mar bloqueado, por mais que os Estados Unidos venha com outros navios para ajuda, vai ser uma batalha ferrenha para não deixar furar esse bloqueio. E aí? O que vai dar? Então já dá para você sacar por A mais B que a situação do Japão, ela não é bonita. Muito pelo contrário, ela está ficando cada vez mais feia. Só o governo japonês não entendeu a situação do Japão na atual situação. Tá? Isso militarmente falando. Os militares chineses
assumem que as forças dos Estados Unidos enviarão navios e caças de suas bases em Okinawa e de outras partes do Japão para apoiar Taiwan se Pequim lançar uma operação para capturar a ilha democraticamente governada de 24 milhões de pessoas. Sim. Aí agora eu vou trazer um dado para você. Por que você acha que aquele porta-aviões, aquele Ronald Reagan, aquele que é movido à energia nuclear, tá? Ele não fica perto do Japão? Por causa disso. Por causa de um combate, se tiver que acontecer, se esse porta-aviões estiver perto do Japão, ele vai ficar preso também e corre o perigo de ser afundado. Por isso que os americanos estão mantendo esse porta-aviões, junto com alguns outros navios de guerra, meio que distantes do Japão. Porque se acontecer alguma coisa, tem esse porta-aviões que pode dar suporte de outro ponto. Então vão ser 2 pontos estratégicos que a China vai ter que tomar cuidado. Porque na hora que ela começar a atacar de um lado, o Japão ali, para no Japão não ir para cima de Taiwan, esse porta-aviões, se ele não for atacado também, ele vai poder dar suporte ou para Taiwan ou para as bases americanas que estão sofrendo ataques. Então você vê que existem certos posicionamentos que estão acontecendo aqui na Ásia, que se as pessoas não ficarem atentas a isso, elas vão perder informações. Isso é fato. Tá? Então, por isso que eu falo, quer fazer análise de cenário econômico, de qualquer cenário que seja, pegue vários pontos, vários fatores. Não fica só concentrado em nenhum, porque você vai acabar soltando uma análise meio falha. É nisso que certas análises econômicas que acontecem dão ruim. Tá? Dão erros, né? Alguns erros até grotescos, tá? Na parte de porcentagem ali. Os últimos exercícios perto de Taiwan foram conduzidos em um cenário em que militares chineses negariam o acesso das forças americanas lançando mísseis balísticos e realizando operações de pouso após assumir o controle do espaço aéreo e das águas ao redor da ilha. Sim, ele vai formar uma blindagem em volta para que nada entre e nada sai. É a mesma coisa em relação ao Japão, para o Japão não entrar ali. Só que nisso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que minar toda a defesa do Japão, né? Naquele lado ali que tem Okinawa, que tem a base americana. Só que os americanos têm várias bases no Japão espalhadas, só que a de Okinawa é a mais evidente. Então muita gente desconhece as outras bases que existem aqui no Japão. Só que nisso já dá para você sacar, por A mais B. Igual, por exemplo, eu moro aqui em Gifu, tá? Em Kakamigahara tem uma base aérea militar. Se eu posso falar que é dos Estados Unidos ou não, não sei. Mas existe uma base aérea ali, tanto que eu trabalhei ali perto e os caças, quando estavam em treinamentos, passavam baixinho ali da onde que eu trabalhei. Então já dá para você sacar que existem certos pontos perigosos, existem. Tá? Aí vai ficar aquela pergunta. Se a China começar a atacar o Japão para o Japão não ir lá defender Taiwan, o que vai fazer? Vai fazer igual a Ucrânia? Vai ficar só na defensiva ou ela vai para cima? Porque guerra é guerra. Você não tem como supor nada. Porque você vê que a Ucrânia, até momentos atrás, ela ficou na defensiva. Agora que estourou aquela explosão lá na Crimeia, não sei com que cargas d'água foi, tá? Mas você vê que teve um ataque à base russa na Crimeia. E uma coisa que eu nunca entendi nessa guerra da Ucrânia, tá? Se alguém souber, escreva nos comentários, porque eu até agora não entendi. Por que a Ucrânia nunca atacou a Rússia? Se está numa guerra, você tem que atacar o outro cara. Por quê? Você vai deixar o cara lá bonitinho? Não pode. Porque é aquela velha história. Se o cara tá bonitinho, só tendo chances de atacar e não tendo chances, né, tipo assim, o outro lado, para forçar o cara a se defender, aquelas tropas elas nunca vão recuar. Ah, eu vou só contra-atacar. Beleza. O outro que tem mais poderio bélico, ele vai só atacando, só vai avançando, como estava acontecendo. Você vê que os ucranianos eles têm uma dificuldade muito grande de expulsar as tropas russas. Por quê? A Rússia está bonita lá, quieta. Está em paz, enquanto os ucranianos estão se lascando. Eu nunca entendi esse conceito dessa guerra da Ucrânia. Parece que tem coisa combinada, não sei.
supostamente, porque numa guerra você vê que tem ataques dos dois lados. Mas você vê que até mesmo no Oriente Médio, ali, quando começa um lado começa a atacar o Israel, você vê que eles mandam míssil para dentro de Israel. Diferentemente da guerra da Ucrânia, você vê que são coisas assim meio complicadas assim de engolir, né? Principalmente assim, quem já acompanhou conceitos de guerra, a história da Primeira Guerra, Segunda Guerra, viu como é que é. Você vê que os Estados Unidos só deu um chega para lá no Japão, por mais que o Japão não tinha mais recursos no final da Segunda Guerra, uma hora ele ia pedir pinico. Mas você vê que para poder dar um chega para lá, no Japão, eles tiveram que mandar 2 bombas na cabeça do Japão. O que é isso? É ataque. É a mesma coisa em relação à Rússia. Eu não sei por que não fizeram nada ainda em relação à Rússia. A invadir o território russo. Não digo sem entrando para a Rússia fora, mas nas cidades perto da fronteira da Rússia ali com a Ucrânia, porque ninguém mandou bomba ali ainda. Para tentar redirecionar as tropas que estão embaixo para cima, para a defesa daquela área. Japonês, mas aí vai dar mais motivo. Mais motivo do quê? Já estão atacando. Então, é aquela velha história. Que existem muitos livros militares. A melhor defesa é o ataque. Então fica essa pergunta, mas continuando aqui. Tá. Em outubro passado, Xi e Kishida concordaram em buscar relações construtivas e estáveis no período que antecede o aniversário de 50 anos da normalização dos laços diplomáticos em sua primeira conversa telefônica desde que o líder japonês assumiu o cargo. No entanto, as relações bilaterais se deterioraram rapidamente em meio a crescentes tensões através do estreito. É aquela velha história. Eu quero a paz através da força. Né? E não se intrometa nos meus assuntos. Uma coisa que eu tenho reparado é o seguinte. Tudo que a China faz, está certo. Tudo que os outros países fazem, a China acaba emitindo uma nota de repúdio. Tudo, praticamente. Tá? Então você vê que a China está se tornando um país mimizento? Tá. Querendo ou não, tá. Você vê que a China ela fez como é que se fala assim? Um aporte para as empresas de chips da China de 150 bilhões. Eu não vi país nenhum falando sobre isso. O Biden fez um aporte agora, recorde, para as empresas de chips. Para quê? Para ter mais competitividade de mercado. A China já emitiu nota que se os Estados Unidos estão fazendo isso, vai tirar a competitividade do mundial e da China, que não sei o que. É um país mimizento. Querendo ou não, é. Tá? É igual, certas ações que o Japão toma, eles já soltam a nota de repúdio também. E quando eles fazem algum acordo, o Japão solta a nota de repúdio, eles mandam o Japão se fuder. Tá? Não vou usar outra palavra não. É bem assim, porque as notas de repúdio, quem acompanha as notícias pro lado de cá, estão vendo. Tá? Então tem muita coisa que está acontecendo, está acontecendo. Tá? Tem muita hipocrisia nesse meio? Tem muita hipocrisia, mas tem que se tomar cuidado com certos fatos que estão soltando por aí. Igual assim, você jogar a culpa dos mísseis que caíram no Japão nas costas de um presidente é algo perigoso. Isso pode minar totalmente a relação entre dois países. E vem falar de paz, é complicado. Tá? Então, é aquela velha história. Pode ser lenha na fogueira ou pode ser uma situação real. Por isso que eu falo que eu não presto para ser político. Se eu fosse o primeiro-ministro e visse um negócio desse, se eu apurasse os dados, os fatos, e que aquilo fosse verdade, a primeira coisa que eu faria era retirar todos os embaixadores japoneses da China. Falar assim, agora para o Japão você não vem mais. Acabou. E já ia começar por aí. Tá? E eu ia ser muito filho de uma puta, como é que se fala. Mas, por isso que eu falo assim, eu não sirvo para política. Eu seria um estrategista assim, meio miserável. Tanto que eu faço algumas análises de estratégias de guerra aqui, e você vê que o que eu falo antes acontece. Você vê que se comprovam em outras matérias. Então eu falo assim, que eu seria muito filho de uma égua, tá? Mas de qualquer maneira, você vê que as situações daqui no Japão não estão boas. Então tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado. Foi igual aquela história do míssil também, que eu falei assim, se eu fosse o chinês, mandava um míssil
como é que se fala, nos reatores nucleares do Japão e ficava quieto, ficava bonito. Tá? Você viu que aconteceu a mesma coisa na Ucrânia. E eu tinha falado isso muito antes de acontecer isso na Ucrânia. Tá? Então é aquela velha história, questão de lógica, questão de lógica. Você está numa guerra, tudo é válido. Não vamos usar de hipocrisia, não. Ah, vamos fazer uma guerra com direitos humanos. Ah, vai se lascar, pô, então não é guerra. Tá? Então é aquela velha história, é só fachada. Então tem muita coisa aí que tem que se tomar cuidado, tá? Por uma série de fatores estratégicos. Que quem acompanha, como é que fala assim, a arte da guerra, nessa parte militar, sabe que certas ações, certas atitudes visam minar o inimigo muito mais rápido. Isso é fato. Tá? Então, família, já fica ciente da situação com que a coisa está ficando feia pro lado do Japão, está ficando feia. Tá? O cenário, entre aspas, está montado depois dessa matéria. O cenário está montado. É questão que ver o que vai dar. Se vai dar a guerra, não. Porque se der a guerra, o cenário está montado para o Japão. Como eu trouxe aqui para você, tá nessa matéria. Tá? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.